Eu costumo dizer que fui convertido pelo Apocalipse. Claro que não foi pelo Apocalipse necessariamente, foi pelo Deus do Apocalipse. Dezembro passado fez 30 anos que eu fui batizado, lá em Criciúma, sul de Santa Catarina. E o primeiro estudo bíblico que eu fiz foi justamente Revelações do Apocalipse. Eu fui, na verdade, encantado, fiquei maravilhado com o Jesus do Apocalipse, um Jesus que eu não conhecia. Na verdade, eu fui um católico praticante fim dos anos 80, participei de pastoral da comunicação, pastoral da juventude, comunidades eclesiais de base, as famosas SEBs. Eu era um adepto da teologia da libertação. Não sei quantos conhecem essa teologia, que na verdade é um marxismo disfarçado de teologia, de cristianismo. Na época eu não sabia disso, claro. Mas eu fui muito envolvido com essas coisas. O Jesus em quem eu acreditava era um revolucionário político. Olha só. Era um tipo de Che Guevara religioso. Eu, na verdade, nem gostava muito de falar com Jesus. Porque ele era isso. Eu conversava mais com Maria. Não sei quantos passaram por essa experiência também. Maria era apresentada como a face bondosa, a intercessora, aquela que falava com Deus e fazia ali uma ponte, né, entre o pecador e Deus. Que pena, porque eu estava transferindo para ela algo que me roubaram, na minha compreensão, de Cristo, né? Era Cristo, é Cristo o nosso intercessor. É Cristo quem faz essa ponte, só Ele pode fazer isso, porque só Ele viveu neste mundo sem pecado. Só Ele com o braço humano pode segurar a mão da humanidade, e com o braço divino pode segurar a mão de Deus e reatar nossas relações com a divindade. Satanás sempre odiou, desde que o pecado se aninhou no coração dele, pelo menos, claro. Satanás odeia Jesus. Satanás ambicionou a posição de Jesus, e ao longo da história ele vem fazendo de tudo que pode para rebaixar Jesus, ou a categoria de um anjo apenas, como alguns creem, ou a categoria de um semideus, criado pelo Pai em algum momento do passado, um semideus, ou então meramente pior e mais baixo do que tudo isso, um humano revolucionário que queria reformar o mundo aqui na terra e expulsar os romanos e restabelecer um trono meramente humano, o de Davi. De qualquer forma, Satanás ganha quando consegue plantar na cabeça das pessoas que Jesus ou é apenas um anjo, ou é um semideus, ou é um humano que lutou contra uma estrutura política. Infelizmente, durante alguns anos da minha adolescência e juventude, eu criei no Jesus revolucionário. E por isso eu não tinha intimidade com ele. Quem é que gosta de estar perto de um cara, né, irado, nervoso, que quer só falar de política, destruir estruturas e que não oferece uma esperança eterna? Sabiam que eu era um líder de igreja? Passei um tempo no seminário, porque eu pensei até em ser padre, num momento da minha vida lá. E eu nunca tinha ouvido falar da volta de Jesus. Acreditam nisso? Eu dava palestras para freiras, nos conventos, sobre comunicação, com 16 anos, 17. Participava de reuniões na diocese, lá no sul, diocese de Tubarão. Eu tenho fotos, tenho documentos para provar tudo isso que eu estou falando. E eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus. Por quê? Porque a teologia da libertação não se preocupa com o transcendente, com o futuro. Ela quer resolver os problemas de agora, pela via política. Nós falávamos muito assim: nós temos que implantar o reino de Deus na terra. Esse era o verbo que usávamos. Implantar o reino de Deus. Como? Pela política, pelas causas sociais, muitas delas genuínas. O nosso grupo de jovens era muito atuante na comunidade. Ajudávamos as pessoas carentes, fazíamos campanhas, quermesses,
coisas muito interessantes e boas. Isso não pode parar. Mas não fazer com que as pessoas só olhem para o aqui e agora. Dar o pão físico sem falar do pão espiritual. Falar do reino da graça, porque Jesus perdoa, salva e te restaura, mas sem omitir que o reino da glória virá. Jesus voltará. Essa semana eu li um absurdo nas redes sociais. Eu acho que eu tenho até aqui no meu celular ainda. Eu printei isso porque eu não acreditei. Foi além do que eu acreditava no passado. Eu não vou nem dizer qual é o perfil. Mas a pessoa conseguiu escrever o seguinte: esse fetiche religioso pela volta imediata de Jesus é de um egoísmo sem tamanho, que é difícil acreditar que venha realmente de cristãos. A pessoa chama a volta de Cristo de fetiche. Uma pessoa que deseja a volta de Jesus para agora, está pensando apenas em si mesma, confiando em uma suposta salvação que ela acha que já está garantida para ela, e não está? Você não tem certeza da salvação agora? Em Cristo? Não pensa nas pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo. Quem tem esse fetiche religioso está tão longe de Deus, e eu não vou ler o resto porque aí é uma expressão aqui de pura política. Só pode ser. Enfim. Pregar a volta de Jesus é egoísmo? Toda vez que eu vejo uma criança de rua, toda vez que eu vejo uma pessoa mendigar e dormir com a barriga roncando, eu só penso numa coisa: Jesus tem que voltar. Porque a solução definitiva para o lodaçal no que estamos envolvidos é a volta de Jesus. E enquanto Ele não vem, vamos pregar. Não é fetiche, é esperança. Fetiche é essa religião política que não enxerga um palmo além dos olhos, que pensa que a solução do mundo é como eu pensava no passado, né? São decisões políticas. Não há governo que vá salvar esse mundo, porque todos são corrompidos. O poder corrompe. Nós precisamos desesperadamente de uma intervenção do alto, a volta de Jesus. Isso me ofende. Eu sou um adventista do sétimo dia. O meu nome de igreja já fala da fé que eu tenho. Eu creio no advento de Cristo. Eu prego o quanto eu posso sobre isso. Chame de egoísmo ou chame do que você quiser, mas essa Bíblia aqui, que eu agora passo a carregar o tempo todo, eu tinha a minha Bíblia Andrews, em casa eu tenho a Bíblia Andrews, eu estudo todo dia. Mas essa aqui ficou especial. Até troquei a capa, porque a capa anterior estava destruída já. Foi a Bíblia com que eu fui ungir meu pai poucas semanas antes de ele falecer. Sucumbiu pela Covid. Eu marquei aqui nessa Bíblia a data. E eu prometi diante de Deus, com essa Bíblia na mão, que eu ia pregar até o fim, até as minhas forças faltarem, que ele vai voltar. Porque eu tenho um motivo a mais agora. Saudade do meu pai. Você quer chamar de egoísmo? Pode chamar. Mas é a minha razão de viver. Se me tirarem isso, eu não sei o que eu faço mais. O Apocalipse me mostrou esse Deus. Começa assim o livro: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E ele revelou por meio de João. Quem foi João? O discípulo mais íntimo de Jesus. Aquele jovem que amava profundamente Cristo de tal forma que a convivência com ele o transformou de filho do trovão em discípulo do amor. A convivência com Jesus. Ele era tão apaixonado por Jesus que queria ser parecido com o mestre. E deu certo. Ele se tornou um discípulo querido. As cartas de João, o evangelho de João, né? Lucas é maravilhoso, Marcos e Mateus também, mas o evangelho de João, ele é sublime. Quando Jesus estava com seus discípulos e disse assim:
que um deles ficaria até o fim, né? E aí Pedro ficou curioso, mas como assim? Que história é essa, né? É porque João ficou vivo até a alta velhice para rever Jesus. Ele viu Jesus de novo. Onde? Lá em Pátimos. Jesus veio para João, apareceu para João e ali revelou o Apocalipse. Você acha que o Apocalipse é um livro ruim, então? O que o diabo quer também é nos afastar do Apocalipse. Não leia o Apocalipse, é um livro de tragédias, de perseguição, de bestas, de fogo e enxofre. Assim como o diabo não queria que eu soubesse que Jesus não era meramente um revolucionário, passava longe disso. Jesus é aquilo que João diz em seu evangelho: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Apocalipse, logo de cara, você começa a ler o capítulo 1 e vai para o 2, ele já apresenta Jesus como aquele que tem olhos de fogo, pés como de latão reluzente, uma veste branquíssima, talar, cinto de ouro, voz como de muitas águas. É o mesmo Jesus, mas o Apocalipse nos dá essa equalização. Jesus foi humano, Jesus morreu na cruz, Jesus foi humilhado, nasceu numa manjedoura. Que coisa absurda, né? O Criador do universo não tinha nem um quarto de hotel para nascer. É Jesus. Mas no Apocalipse, esse mesmo Jesus aparece agora como? Na sua plena glória. Então você tem que juntar as duas coisas. Ele é Deus, homem. É homem, Deus. Algumas teologias apresentam um Deus distante. Algumas ideologias apresentam um Deus distante. O Todo-Poderoso que não se envolve. Outras teologias, no outro lado do espectro, como eu acabei de descrever, apresentam um Deus meramente humano, preocupado com aqui e agora. Nós precisamos ler os evangelhos e o Apocalipse. Aí você vai conhecer Jesus. E foi o Apocalipse que me fez conhecer Jesus. E foi o Apocalipse que me fez amar esse Deus maravilhoso, que não criou um ser para morrer por mim. Ele veio morrer por mim. Faz toda a diferença. Foi o Apocalipse que mostrou, porque João é quem está escrevendo, João conhece muito bem Jesus, melhor do que qualquer pessoa nesse mundo, melhor do que qualquer teólogo. João conhecia. Deus escolheu muito bem a pessoa que devia revelar aquilo que Jesus vai fazer ao longo da história e finalmente fazer quando voltar. João. Jesus escolheu muito bem o autor do Apocalipse. Como também escolheu um outro amado para escrever Daniel. O Apocalipse é um livro que revela o nosso Deus, os planos de Deus e as estratégias malignas de Satanás. É por isso que Satanás odeia o Apocalipse. É por isso que Satanás não quer que você estude o Apocalipse, porque ele desmascara os planos satânicos. Sabem, é difícil escolher um capítulo do Apocalipse para a gente estudar, porque tem tanta coisa maravilhosa. Eu comecei agora um grupo de estudos, mais um, agora com esse tal de Zoom, está fácil, né? Tem gente de várias partes do Brasil, e eu formo grupos e vou estudando a Bíblia com eles. Começamos agora um estudo sobre o Apocalipse. É maravilhoso. Eu gosto de partilhar o que eu recebi. De graça recebestes, de graça dai. Aquilo que me transformou, eu gosto de passar adiante. Dar a oportunidade de que as pessoas saibam. Será que esses que dizem que a volta de Jesus é um fetiche, estão pregando? Estão batizando? Estão evangelizando? Sei lá. Eu sei que eu quero fazer isso. Pregar e pregar até o fim. O Apocalipse, ele foi escrito, e aqui eu vejo que é um livro inspirado mesmo, né? Porque João, apesar de tudo, era um homem muito simples. Ele era pescador de profissão. O Apocalipse é tão simples na linguagem que tem até alguns errinhos gramaticais no grego. Diferente de Paulo, né? As cartas de Paulo são filosofia, é um texto elaborado, até meio complicado às vezes, né? Já o que João escreveu, ele usa um grego bem simples, e isso revela também um pouco sobre ele. Porém, a estrutura é fantástica. O Apocalipse, ele é um quiasma. O que é isso, pastor? Quiasma. Vem da letra grega X,
Então você tem o X, né? Você tem o encontro das duas linhas no centro. Quiasma é uma estrutura literária em que o mais importante está bem no centro. Há vários textos bíblicos que têm essa forma de literária, porque os judeus usavam muito isso. Nós, muitas vezes, escrevemos assim, começo, meio e no fim está o auge, né? Está a coisa mais importante, talvez. Ou então, no jornalismo, quando a gente faz uma reportagem, o estilo é o mais importante no começo, e depois vem os penduricalhos, é o lead. Quando eles usavam o quiasma, é diferente. Então, o quiasma funciona assim, a introdução é semelhante à conclusão. A segunda parte é semelhante à penúltima parte. A terceira parte é semelhante à antepenúltima e vai chegando ao core, ao miolo. Esse miolo, esse centro, é a mensagem mais importante do livro. Sabe onde está o miolo do Apocalipse? Capítulos 12, 13 e 14. Ali está o centro da mensagem. No capítulo 12, só para recapitular, nós encontramos ali a descrição de basicamente três ou quatro batalhas. Primeiro, a batalha no céu, certo? O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, pelejou contra o Miguel e seus anjos, contra Jesus e seus anjos. E ele não venceu, ele foi derrotado e foi expulso do céu. Na terra, Satanás continua a sua batalha agora contra quem? Contra o povo de Deus, contra a igreja, a mulher simbólica de Apocalipse 12, é a igreja de Deus ao longo da história. Ele passa a perseguir a igreja. Por quê? Porque ele não conseguiu derrotar o menino que nasceu da igreja. É Jesus, o Messias anunciado. Não consegue derrotar Jesus, passa a perseguir a igreja. E no fim do capítulo 12, ele persegue o remanescente fiel, que é o povo dos últimos dias, que segue as mesmas verdades da igreja ao longo da história. É um povo que guarda o sábado, é um povo que crê no santuário celestial, é um povo que crê que os mortos estão dormindo no pó da terra, enquanto Jesus não vem, é o povo que crê que cuidar da saúde é bíblico, é o povo que crê nessas verdades, que a salvação é pela graça, que a santidade é requerida de quem foi salvo. É esse povo. Não mudou a mensagem de Deus ao longo da história. Creem no mesmo que os discípulos creram, creem no mesmo que Abraão creu, creem no mesmo que Adão e Eva criam. Aí vem o capítulo 13. Sabe o que é o 13? É uma ampliação de um detalhe do 12. No capítulo 13, João pega a batalha contra o remanescente fiel do tempo do fim e amplia. E ele apresenta as bestas do mar e da terra. Ele fala que haverá um decreto dominical, um decreto de morte, uma perseguição. E se você ler só o 13, você sai deprimido, arrasado. Porque parece que as bestas vencem. Parece que o povo de Deus vai ser massacrado. Mas aí vem o 14, que é o grande finale. No 14, João faz um salto no tempo. Aliás, o Apocalipse é cheio disso. Ele tem vários avanços e retrocessos na história. Não tente ler o Apocalipse como se fosse um livro linear, certo? Cronologicamente linear. É tipo um filme que você está ali assistindo e de repente aparece uma inscrição 3 anos antes, depois aparece outra 5 anos depois. O Apocalipse é mais ou menos assim. Tanto é que no 12 fala das batalhas, no 13 amplia um detalhe, no 14 volta no tempo. Ou melhor, acelera o tempo. Ele vai lá para o céu e já vê os remidos, os 144 mil selados, o povo de Deus diante do trono de Deus. O povo está salvo. Então não leia só o 13, por favor, para não ficar deprimido. Leia o 13 e o 14, porque no 14 é o spoiler: o Cordeiro venceu. E os remidos que se apegaram ao Cordeiro como João, também venceram. Aí, no verso 6, de novo João volta, é um flashback, para dizer o seguinte: enquanto esse povo que está salvo agora, né, no relato, no futuro, já no céu, enquanto esse povo esteve na terra, o que ele pregou? Qual foi a mensagem? E aí vem a descrição das 3 mensagens angélicas. Até aqui tudo bem? Me acompanharam? Estão comigo? 12, 13 e 14, ok? Batalhas. 13, uma batalha ampliada, destacada, detalhada. 14, a vitória garantida. E depois volta no tempo para mostrar o que eles pregaram enquanto não haviam ainda
sido vencedores definitivamente. As 3 mensagens angélicas. A mensagem mais importante que temos que dar ao mundo. Eu estou muito feliz com os 10 dias de oração. Sempre participei com muito entusiasmo dessa campanha da igreja. Mas nesse ano, a apostila está muito boa, né? O tema, assim, pano de fundo, são as 3 mensagens angélicas. Reavivamento, pregação dessa mensagem. Neste ano, irmãos, o livro missionário do pastor Clifford Goldstein será sobre as 3 mensagens angélicas. E quer saber qual vai ser o livro missionário do ano que vem? Que pudesse ser o último. Sabe qual vai ser? O Grande Conflito. Nós, como igreja mundial, vamos entregar milhões, talvez bilhões de livros do Grande Conflito. É para sacudir o mundo ou não é? Quando eu li esse livro pela primeira vez, me sacudiu. É uma mensagem muito forte, impressionante. Quem dera fosse a última campanha do Impacto de Esperança. Quem dera. Vamos nos esforçar para isso? Vamos apressar a volta de Jesus? Não é fetiche, é uma esperança real. Vai ser o fim de todo o sofrimento, vai ser o fim de todas as mazelas humanas. Vamos pregar o Evangelho do Reino, Mateus 24:14, para que todos possam ouvir pelo rádio, pela TV, pela internet. Use suas redes sociais, use o teu Facebook, use o teu Instagram para falar da volta de Jesus. Não para postar banalidades. Fala da volta de Jesus, para que o máximo de pessoas possa ouvir falar disso. Queira se preparar para isso, e Jesus então possa voltar. Essa é a nossa missão. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 trazem aqui, eu vejo assim, 2 partes básicas. Primeiro um anúncio e depois uma denúncia. Vamos ver o anúncio primeiro, que é algo maravilhoso. Verso 6. Versos 6, 7 até o 7. 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. É uma mensagem divina, vem de Deus. Ela tem pressa, porque ele voa, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quanta coisa condensada em 2 versos. Note uma coisa importante: João era um judeu, que óbvio, né? Mas, levando isso em conta, saiba também que o Apocalipse é um dos livros do Novo Testamento mais judaicos. Ele faz muitos empréstimos literários do Antigo Testamento. A gente chama isso de intertextualidades. Ele pega emprestadas frases, ideias, conceitos. Por exemplo, besta, capítulo 13 e capítulo 11. De onde vem esse conceito de besta? Besta como sendo um poder, um império. De Daniel. Daniel 7, Daniel 8, deixa muito claro que besta, animal, representa um poder. Não representa um papa, outro papa, nunca foi assim. Figuras humanas específicas, representa um poder. Montes também representam um poder. Apocalipse 17. Cuidado com essas teorias aí absurdas que circulam, né, querendo inventar a roda. O Apocalipse e Daniel têm paralelismos importantes que nos ajudam a ficar num caminho seguro, uma escatologia confiável. Tirar do contexto e começar a viajar é muito fácil. Agora estudar a sério dá um pouco mais de trabalho. Então, João pega esses símbolos do Antigo Testamento e aplica aqui. Vamos reler aqui os versos 7 e 8, e agora eu vou pedir para você, 6 e 7, pedir para você prestar atenção. Você conhece a Bíblia. Você pode não ser judeu até, talvez alguns aqui sejam, mas você conhece a Bíblia como um ou até mais, né? Porque você a estuda todos os dias, não é verdade?
Quanto mais você conhece a Bíblia, mais fácil é entender o Apocalipse, porque ela é a chave. Então presta atenção aqui, eu vou reler agora com atenção. Você estava meio distraído, eu acho. Agora você vai prestar atenção. Identifique, por favor, frases, ideias e conceitos que vêm lá do Antigo Testamento. Combinado? Vamos de novo? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, atenção para a mensagem, temam a Deus, ou temei a Deus, numa versão mais antiga aí, e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Especialmente essa última frase, vem de onde? Será que é Gênesis? Será que é Daniel? Onde está escrito assim, ó? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar. Êxodo 20, irmãos. Especificamente 8 a 11, o mandamento do sábado. Lembra-te do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. João, inspirado pelo Espírito Santo, está chamando a nossa atenção para o mandamento do sábado. E não é à toa que em Apocalipse 12, 17, finalzinho do capítulo 12, é dito assim, aqui está a paciência dos santos. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Esse é o povo. E o povo que guarda os mandamentos, obviamente, não vai dispensar um deles. São 10. Aqui João está dizendo o seguinte, olha, temer a Deus envolve reconhecê-lo como o Criador. E se há um mandamento da lei de Deus que aponta para o Criador de modo pleno, é o sábado. Se o mundo guardasse o sábado como sempre deveria ter guardado, dificilmente haveria ateus hoje aqui, darwinistas e pessoas que duvidam da palavra e da criação. Porque o sábado é um lembrete semanal do quê? De que há um Criador. E não só que há um Criador, ele tem que ser respeitado, isso é temor. Temor é um respeito reverente. Ele é o nosso papai do céu, mas também é o nosso Criador. Eu não sei se aqui em São Paulo é assim, mas enfim, eu cresci nesse contexto, lá no sul, ou na minha casa pelo menos, não sei. Eu amo minha mãe, eu amava meu pai. Mesmo assim, até hoje, eu não consigo dizer assim para minha mãe. E lá no sul a gente fala tu, né? Não fala você. Mãe, tu foste em tal lugar? Mãe, tu viste aquilo? Não consigo. Para mim soa desrespeitoso. Sabe como eu falo? Mãe, a senhora viu? Não sei quantos aqui tem esse costume. É um costume, mas eu quero usar para ilustrar o que eu li aqui há pouco. Pai, o senhor deixa eu fazer tal coisa? Entendeu? É meu pai, é minha mãe, eu os amo, mas eu respeito. E vou respeitar até o fim, porque é um mandamento também. Honra teu pai e tua mãe. São perfeitos? Nunca foram, como eu também não sou. Mas eu sempre os respeitei e sempre vou respeitar. Sempre farei de tudo para honrar o nome dos meus pais, independentemente dos erros que tenham cometido. Temam a Deus. Sabe o que é isso? Eu não aceito falar assim, o cara lá de cima. É muito desrespeito. Eu nunca falei para o meu pai, cara, vou falar para Deus. Ele é o meu pai, mas é o meu Criador. E diante dele, sabe o que eu faço? Eu me prostro. Eu reconheço a grandeza dele. Desde agora e mais ainda quando eu estiver na frente dele, eu acho que o único sentimento que eu vou ter é me prostrar e adorar e agradecer por toda a eternidade. Porque ele é o meu Criador, é o meu Redentor. Temer a Deus é isso. O mundo está se esquecendo disso. O mundo está desrespeitando a Deus, desrespeitando o nome de Deus, desrespeitando a palavra de Deus, rebaixando Deus como Satanás sempre quis. A mensagem angélica convida a gente a respeitar. Mas a primeira coisa que aparece aqui, na verdade, é o Evangelho eterno. Antes de falar de Babilônia, denunciar seus pecados, falar de sábado, falar de criacionismo, você tem que falar que Cristo salvou e salva a humanidade. Por isso que a primeira coisa que aparece ali é: e tinha um evangelho eterno para pregar ao mundo todo. O que é o evangelho?
São as boas novas de salvação. Quem é o Evangelho? É Jesus Cristo. Então a primeira mensagem que nós temos que como igreja dar ao mundo é: a salvação está disponível. A porta da graça ainda está aberta. Venha, aceite Jesus como seu Salvador. E o Evangelho é eterno, nunca muda. Ele é imutável. Não é um Evangelho para hoje e um para o tempo dos discípulos. É o mesmo. Comecemos com essa tônica: salvação pela graça de Cristo. E depois vem o convite para a reverência, para a adoração, para a guarda do sábado. Aqui também encontramos uma pinceladinha no dilúvio. Você percebeu isso no texto? E as fontes das águas. Onde você encontra um texto que diz que as fontes do abismo, as fontes das águas se romperam? Dilúvio. Há uma menção do dilúvio aqui. Por que será que a primeira mensagem angélica faz menção também ao dilúvio, além da criação e do sábado? Porque o dilúvio foi um juízo contra o mal, contra a injustiça, contra a maldade humana que tinha se alastrado. Então Deus quer chamar a atenção para o mundo de que vai haver de novo um juízo. Não adianta só pregar sobre a graça e dizer: está tudo bem, pecador, siga em paz. Como Jesus agiu com aquela mulher surpreendida em adultério? Foi uma trapaça, foi uma armadilha, porque o homem também deveria ser apedrejado com ela. Mas foi uma armadilha que os fariseus tentaram aplicar em Jesus. A mulher foi jogada aos pés dele. E aí, você conhece a cena. Ele começa a apontar, escrever no pó da escada do templo os pecados daqueles que estavam ali acusando a mulher. Possivelmente piores do que os dela. E eles começaram a sair, um por um, largando as pedras. Aí ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão teus condenadores? Senhor, não resta mais nenhum. Pois eu te digo, eu também não te condeno. Ou seja, você está perdoada. E ponto. Foi assim? O que ele disse para ela em seguida? Vá e não adulteres mais. Esse era o pecado dela. Vai e não peques mais. Não caia mais nisso, filha. Essa é a mensagem que temos que dar ao mundo. Não é assim: venha como está e permaneça desse jeito. Essa não é a mensagem de Deus. Venha como está e seja transformado pelo poder de Cristo. Você sabia que Deus não aceita você? Eu gravei um vídeo com esse título um tempo aí, alguns acharam que eu estava falando uma heresia. Deus não te aceita. Ele te recebe e transforma você naquilo que Ele quer que você seja, que é o melhor para você. Deu para perceber a diferença? Deus não aceita você com os seus pecados, porque os seus pecados fazem você sofrer. Talvez você nem saiba, mas eles machucam, deixam marcas no coração, na mente. Então Ele quer limpar você de todos esses pecados, quer transformar você numa nova criatura. Essa é a mensagem. Venha como está, mas não saia do mesmo jeito. Então a mensagem de Deus para o mundo hoje é: existe graça, mas o juízo também está vindo. Deus, um momento desses, vai dizer: basta, chega de dor, de sofrimento, de pecado. O pecado já mostrou sua cara feia por milênios nesse mundo. Só um louco vai querer continuar nesse mundo como é. E tem gente que não entende quando a gente fala assim, né? Eu quero morar na terra renovada. Ah, eu não quero ficar nessa terra. Mas nem eu. Eu quero aquela terra que é prometida nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o quê? A terra. Mas que terra? Esta terra, após 1000 anos, vai ser recriada por Deus. E vai ser o nosso lar para sempre. O universo estará aberto para nós. Mas esta terra transformada vai ser a nossa casa de campo. Eu costumo brincar assim, né? Você vai construir uma casa, não vai? Está escrito em Isaías. Mas tem também um apartamento na Nova Jerusalém. Então você tem uma casa de campo e um apartamento na capital. E a capital vai ser aqui, no nosso planetinha humilhado pelo pecado. Chega de pecado, chega de miséria, chega de tragédias. E um dia Deus vai dizer: basta. E aí a etapa final do juízo vai se processar. E você está aqui quietinho sem avisar as pessoas? Pensa nisso. Logo, logo não haverá mais graça. E nós estamos aqui tranquilos.
Você tem um vizinho que não sabe disso. Você tem um frentista que não sabe disso. Você tem um colega na faculdade que não sabe disso. Você tem centenas, alguns até milhares de pessoas nas redes sociais que não sabem disso. E vamos deixar por isso mesmo? Vamos fazer um trato? Quando acabar o culto, você vai para casa, você vai almoçar, e a primeira postagem após esse culto vai ser: amigo, sei lá, inventa aí, né? Do seu jeito, mas amigo, saiba que Jesus voltará em breve. Combinado? E 3 mãos. Eu quero ver todas. Quantos tem? Baixa a mão, baixa a mão. Quantos tem Instagram aqui? Levanta a mão, Instagram. Vários. Baixa a mão. Quantos aqui tem Facebook? Vários. Baixa a mão. Quantos aqui tem Twitter? Ok, menos. É só para mais velho mesmo. Eu tenho Twitter. Você que levantou a mão, quem não tem está perdoado. Mas você que levantou a mão, quem não tem vai continuar do mesmo jeito, pregando, dando estudo bíblico. Mas você que levantou a mão, vai chegar em casa, vai almoçar, porque vai estar com fome, eu vou pregar bastante mais ainda. Você vai almoçar e depois vai pegar o seu celular, o seu computador, não sei como é que você faz, e vai colocar uma arte ali, pegar uma figurinha de algum site adventista aí, ou você vai escrever, inventa. Deus te dá criatividade. E fala da volta de Jesus. Se você não fizer isso, o teu celular vai travar. Vai travar. Então, primeira mensagem após o almoço vai ser a volta de Jesus. Combinado? Nós não podemos ficar calados, vendo o mundo afundar. Ainda existe graça. Preguemos sobre ela. Sabe o que eu fiz esses dias atrás? Faz alguns meses já. Um exercício. As 3 mensagens falam de dilúvio. Depois você vai perceber que falam também de Torre de Babel e de Sodoma e Gomorra. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o livro Patriarcas e Profetas, aquele tesouro. Aquela coleção, Conflito é um Tesouro. Agora está com capa nova, uma linguagem, o português, né, está atualizado, está muito bom para reler. Eu peguei o Patriarcas e Profetas e fui comparar os capítulos que tratam do dilúvio, Babel e Sodoma. Você quer ver as conclusões a que eu cheguei? Eu vou mostrar na tela daqui a pouquinho, tá? Aguarda. Primeiro, vamos ver então a segunda e terceiras mensagens angélicas. Volto para a Bíblia, verso 8 diz: lembrando, a primeira mensagem é um anúncio. Anúncio de graça, anúncio de um juízo, anúncio de um Deus que criou e que vai recriar. Perfeito. Agora vem a denúncia dos pecados de Babilônia, esse sistema de engano que envolveu o planeta. Verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, presta atenção nas intertextualidades, nos textos que João pega do Antigo Testamento, nas referências que ele faz ao Antigo Testamento. Caiu a grande Babilônia. Começa aqui já. Babilônia existia nessa época? Eram ruínas. Tinha sido destruída já fazia tempo. Então é um símbolo. É um símbolo. Babilônia vem de Babilu, portal dos deuses, paganismo ou confusão. Remete a que evento bíblico? Babilônia vem de Babel, a Torre de Babel. Está aqui a referência. Vamos depois analisar esse detalhe. Balau também significa confundir. Balau. Por isso Babilônia é símbolo de confusão. Você tem a verdade bíblica e tem a confusão, o vinho adulterado de Babilônia. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Tem o povo fiel e tem a prostituição. Se afastaram do noivo, de Jesus. 9, vamos à terceira mensagem angélica já na sequência. Seguiu-se ainda um outro anjo, o terceiro, dizendo com voz firme, voz forte: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre. E aqui vem o castigo, né, final. Verso 12 diz, aqui está a perseverança dos santos. Repete o que no capítulo 12 já havia dito.
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você percebeu? Primeira mensagem angélica, um anúncio de graça, mas também de juízo. Segunda mensagem angélica, Babilônia caiu. Babilônia remete a Babel. Terceira, vão ser destruídos aqueles que se apegarem ao pecado com fogo e enxofre. Fogo e enxofre nos remete a que evento? Sodoma e Gomorra. Agora eu quero fazer com vocês uma viagem aqui rápida. Deixa eu passar isso aqui. Muita coisa que eu coloquei aqui que não vai dar tempo de falar. Ali. Sobre o dilúvio. A primeira mensagem remete ao dilúvio. Então eu quero ver umas coisas com vocês. Eu não vou ler o texto inteiro porque tomaria muito tempo. Depois em casa, depois de postar nas redes sociais sobre a volta de Jesus, se você tiver um tempo antes da reunião da tarde, pega lá o Patriarcas e Profetas e leia o capítulo sobre o dilúvio. É impressionante como a história se repete e como nós somos indesculpáveis, porque a história se repete. Eu vou ler só o que está em amarelo, eu já grifei para vocês. Olha lá. O que acontecia no mundo antediluviano? A lei de Deus era transgredida, a justiça era pisada ao pó, a poligamia tinha se alastrado pela humanidade. Deus não criou isso. Deus criou um homem para uma mulher. Esse foi o plano de Deus. Mas o que fez a humanidade? Deturpou o plano de Deus. E a poligamia já existia e trazia sofrimentos. Hoje mesmo estávamos lendo aí no Revados por Sua Palavra, né? Capítulo 30 de Gênesis, que mostra ali a confusão na família de Jacó. Ele queria ser fiel a Deus. Ele foi buscar uma esposa e acabou saindo com 4 esposas. Você leu a história? Foi enganado por Labão. Ele que era um enganador acabou sendo enganado. A ironia da vida. E Labão fez com que ele se casasse com as 2 filhas, né? E aí as 2 filhas deram as 2 servas numa competição louca para ver quem tinha mais filhos. E os 12 vieram dali, né? As 12 tribos. Poligamia, mesmo naquele tempo, naquela cultura que era tolerada, é um pecado e traz tristeza. Tudo que se afasta do plano original de Deus traz problemas, tristeza, sofrimento. Então a poligamia já existia. Os homens preferiam seguir os seus próprios desejos pecaminosos e não mais a vontade de Deus. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Propriedade privada, sai dessa, eu vou pegar para mim. E era assim, quem era mais forte, mais violento ganhava, né? Roubava o que era do outro, tomava a mulher do outro. Eles eram longevos, viviam séculos e só praticando o mal, o pecado. Será que há alguma semelhança aqui nesse texto com o mundo de hoje? O que mais? Essa é uma figurinha, uma ilustração que de vez em quando eu coloco nas minhas redes sociais. Tem gente que está perguntando, de novo? De novo. Até que entendam. Cada martelada que Noé dava nas tábuas era uma pregação viva. Noé anunciou uma mensagem que era impossível. Como assim chover sobre toda a terra, inundar tudo? Nunca sequer choveu na terra, alguns diziam. É impossível, Noé, você está louco. Mas cada martelada era um testemunho de fé. Não numa utopia, não num fetiche, para usar de novo aquela palavra infeliz, mas numa realidade anunciada por Deus. E convenhamos, construir um barco descomunal em terra seca tinha que ter muita fé. Mas ele teve, e com isso salvou a própria família. Esposa, filhas e genros, filhos e noras. Já estou reescrevendo a história. Esposa, filhos e noras. Salvou na arca. A porta esteve aberta por um bom tempo. A pregação durou 120 anos. Deus não veio com o dilúvio e acabou com tudo de uma hora para outra. 120 anos de graça. Nós já estamos pregando há quase 170 anos. Se a minha matemática aqui não é tão boa, estiver certa. Desde 1844 para cá. Quantos anos? Não são bons também na matemática? Calcula para mim, depois fala aí. 1844 até hoje. Estamos há quantos anos pregando? Mais tempo do que Noé pegou sobre o dilúvio. Já. 100 e?
78. Falei quase 170, olha, tá vendo? Por isso que eu trabalho com letras. 178 anos pregando a volta de Cristo. Literal. Deus não está dando tempo para a humanidade se preparar? Para nós nos prepararmos? Eu vou postar essa figurinha o tempo todo, até as pessoas entenderem a mensagem. Vamos lá. Evidências do dilúvio. Não vou ter tempo de tratar disso. Daria uma palestra aqui à tarde só sobre isso. Mas tem muitas evidências geológicas, históricas, estratos sedimentares pelo mundo todo, fósseis espalhados pelo planeta, indicando que houve sim um dilúvio global. Houve uma catástrofe hídrica que um dia sepultou as formas de vida nesse planeta. Terrestres, né? Aconteceu. Não dá para negar. A segunda mensagem angélica, como eu disse, remete à Babilônia. E eu vou ler agora aqui mais uns trechinhos do capítulo sobre Babilônia. Tarefa para amanhã, então. Já que você acha muito ler um capítulo só. Para amanhã, então, você vai ler o capítulo sobre Torre de Babel. Está no mesmo livro, Patriarcas e Profetas. Eu vou ler as partes que eu grifei. O pessoal da Torre de Babel, rebeldes, negavam a existência de Deus. Olha aí, a descrença já surgindo. E o dilúvio tinha acontecido fazia pouco tempo. Atribuíam o dilúvio a causas naturais. Isso foi alguma coisa natural, algum terremoto, sei lá. Tentavam justificar um evento que foi sobrenatural. Foi um juízo de Deus. Rebelião contra Deus. Exaltavam ainda mais o orgulho. Desviavam de Deus a mente das futuras gerações e as levavam à idolatria. Desviavam a mente das futuras gerações. Não estão fazendo isso com nossas crianças hoje? Me digam. Na mídia, nas escolas, pregando a licenciosidade, a depravação, a descrença. É triste ver uma geração encantada, absorvida por conteúdos que estão ali na palma da mão e que afrontam a palavra de Deus. Está assim hoje. Uma concorrência desleal. Você faz o culto familiar à noite, mas durante todo o dia, os filhos em contato com coisas que negam o culto familiar. É triste isso. Se Jesus demorar para voltar, eu não sei quantos vão se salvar, na verdade. E eu começo a pensar que talvez haja só uns 100 e poucos mil aí preparados. Entre 20 milhões de adventistas. É algo assustador. É algo para você esfolar o joelho, clamando a Deus por misericórdia. Para conseguir fazer frente a toda essa avalanche de conteúdos que desencaminham as futuras gerações e as levam à idolatria. Idolatria de ideias, idolatria de ideologias, idolatria de pessoas que não merecem ser respeitadas até. Não como seres humanos, mas por causa de suas ideias e sua postura. Está se repetindo. O que mais? No professo mundo cristão, esse eu vou ler inteiro. No professo mundo cristão, aqueles que se dizem cristãos, muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia. Estamos vendo isso hoje no nosso meio. Pessoas dizendo que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela só contém a palavra de Deus. Pessoas dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus inspirada na mente de homens, mas é a palavra de homens que andaram com Deus e escreveram umas coisinhas sobre essa experiência. Isso é diabólico. A hermenêutica de Cristo é toda a Escritura. A hermenêutica de Paulo é toda a Escritura. E a nossa crença fundamental número 1, vai lá no Isto Cremos, na sua gaveta, na sua estante, pega lá depois. A crença fundamental número 1 da Igreja Adventista é: nós cremos que a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, são a revelação inspirada de Deus. Se você não crê nisso, está tudo bem, mas se dizer adventista torna-se complicado, uma incoerência. É uma incoerência. É como eu dizer, sei lá, eu nem gosto de usar esses exemplos porque eu não entendo nada, mas é como eu dizer que sou corintiano e querer andar com a camisa do Palmeiras o tempo todo e dizer que eu sou palmeirense. Não dá, é contraditório. Eu acho que nem foi bom exemplo também. Apaga. Eu só quero dizer que alguém que não crê na Bíblia como a revelação de Deus de capa a capa não pode ser tido como um adventista do sétimo dia. Porque a nossa crença número 1, todas as demais 27 estão
fundamentadas na número 1, diz isso. Eu creio que a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, foi inspirada pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. Certo? Edificaram um credo com especulações humanas e fábulas aprazíveis e apontam para a sua torre como um caminho para subir ao céu. Quantas torres ilusórias de ideologias estão sendo erigidas hoje? Como substituto para aquilo que Deus estabeleceu. Sabe o que é pior? Eles achavam que com aquela torrezinha lá, poderiam escapar de um próximo dilúvio. Eram os zigurates, na verdade, né? Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Eram os zigurates, e foram encontrados vários lá na região, especialmente no Iraque, Mesopotâmia. Eram pirâmides com escadas, porque lá em cima eles achavam que iam ter contato com os deuses. Eram construções para idolatria e para fugir de um dilúvio. Mas espera aí, o que Deus prometeu para Noé depois do dilúvio? Colocou até um arco do concerto no céu para lembrar sempre disto: não mais destruirei a terra com água. É isso que dá descrer da palavra de Deus. O ser humano começa a colocar substitutos falíveis, insuficientes, constrói torres humanas que só vão despencar, não dão em nada. Portanto, Torre de Babel, o evento de Babel, remete à rebelião contra Deus, à descrença, à idolatria, tudo isso. Vamos ver aqui o que mais. Aí está, evidências existem. Revista Isto É, 4 de março de 2011, o Dr. Rodrigo Silva foi entrevistado, e ele disse: quando um povoado fundava novas civilizações, erguer uma torre era um procedimento padrão. Além de funções religiosas, a construção servia para que se escapasse de novas inundações. Tá aí. E aqui embaixo, ó, um tablete de argila, está aqui a foto, um tablete de argila, escrita cuneiforme, né, que era comum lá entre os caldeus, babilônios, escrita cuneiforme, datado de 2500 anos antes de Cristo, encontrado no Iraque, traduzido em 1872. O texto diz o seguinte: seu coração se tornou mau, Babilônia submeteu os pequenos e os grandes. Ele, uma divindade ali, confundiu seus idiomas. O seu lugar forte, que por muitos dias eles edificaram, numa só noite esse Deus trouxe abaixo. Um texto fora da Bíblia, contando a história da Torre de Babel. Na verdade, foram encontradas 31 ruínas de torres zigurates na Mesopotâmia. Resumindo, assim como o dilúvio aconteceu, a Torre de Babel também aconteceu, o evento. Então, os que edificaram a torre não tinham desculpas, porque eles sabiam do dilúvio. Mas tem um terceiro evento, que é mencionado aqui nas 3 mensagens angélicas, e é o evento Sodoma e Gomorra. E aqui a coisa fica mais complicada, sabe por quê? Complica mais porque os que moravam em Sodoma e Gomorra tinham os 2 eventos como exemplo para eles, tanto a Torre de Babel quanto o dilúvio, mas foram também infiéis, pervertidos. E eu vou destacar algumas frases aqui. Viviam para a riqueza e para o lazer, satisfação sensual, regozijo e orgias, banquetes e bebedice. Eles tinham o exemplo do mundo antediluviano, como eu disse, mas não deram bola para isso. A sorte de Sodoma é um aviso solene. Para quem agora? Para quem? Para nós. Se os de Sodoma e Gomorra eram indesculpáveis porque tinham Babel e o dilúvio, quanto mais nós, que temos esses 3 juízos de Deus como exemplo do que aconteceu, do quão longe pode ir uma rebelião. Mas uma incredulidade vestida no traje de cristianismo, ao mesmo tempo em que se acha a solapar a fé na Bíblia. Isso aqui é incrível, mas como Ellen White podia saber desses fenômenos que descrevem muito bem a realidade da igreja hoje, há 1,5 séculos atrás? É incrível. Olha só,
Eu vou dizer aqui, vamos ler tudo isso aqui, ó. Haverá menos rigor no dia do juízo para as cidades da planície do que para aqueles que conheceram o amor de Cristo e contudo se desviaram à escolha dos prazeres de um mundo de pecado. Entendeu? Haverá menos rigor para julgar os sodomitas do que para os que hoje têm toda a luz, mas preferem viver no pecado. É grave isso. A incredulidade prevalece em muitas das igrejas de nosso país. Ela se referia aos Estados Unidos, hoje é o mundo todo, né? Não a incredulidade em seu sentido mais amplo, ateísmo, né? Não são ateus, uma negação franca da Bíblia, mas uma incredulidade vestida de cristianismo, ao mesmo tempo em que se acha solapar a fé na Bíblia como revelação de Deus. E eu estou vendo isso acontecer hoje. Repito, pessoas que se apresentam como cristãs, pessoas que se apresentam até, alguns até com tristeza no coração, eu digo, pastores, fazendo o povo duvidar da inspiração da palavra de Deus. Aquilo que eu disse, não é assim a inspiração. Ela contém, nós temos que entender, atualizar a palavra, rever alguns conceitos. Estão até tentando livrar a barra de Sodoma, sabiam disso? Não foi bem assim, né? Livrar a barra de Caim. Note, Deus não falou com Abel, falou com Caim. Não era tão mal assim. Sabe o que está faltando só? Daqui a pouco alguém dizer assim, e eu acho que não falta muito, tá? O maior injustiçado do universo foi Lúcifer. Porque o pobrezinho foi expulso do céu. Só falta isso. Anota na sua agenda. Eu acho que esse dia vai chegar. Em alguns filmes isso é apresentado. Em algumas séries isso é apresentado. Por exemplo, tem uma série que fez sucesso há alguns anos atrás, chamada Fallen, Caídos. Essa série apresentava anjos caídos que foram injustiçados por Deus e que queriam retomar o seu lugar no céu porque isso tinha sido uma injustiça. Uma série. Falta só acontecer no meio religioso. Porque já existe até a Lucis Trust, né? A igreja de Lúcifer, que apresenta bem essa ideia. Tempos complicados. É aquilo que Isaías escreveu. Haverá pessoas que ao mal chamarão de bem e ao bem chamarão de mal. Inversão de valores. Distorção total. Loucura. Isso já aconteceu. Só que hoje as pessoas têm Sodoma, tem a Torre de Babel, tem o dilúvio, tem a Bíblia inteira como advertência. E ainda tem a coragem de posar de cristãs apresentando heresias. Haverá um juízo. Deus vai cobrar dessas pessoas que tiveram grande conhecimento, instrução e luz. O desencaminhamento de tantas pessoas que passaram a descrer da palavra por causa desse tipo de pregação. Deus vai cobrar isso. Houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Assim foi nos dias de Noé, assim nos dias de Ló, assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém, e assim será nos últimos dias. De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando o seu povo separar-se da iniquidade que prevalece. Hoje é politicamente incorreto falar de pecado. Que coisa, né? Iriam cancelar João Batista nas redes sociais, concordam? Iriam mandar prender ou tirar o emprego de Paulo, porque ele falou cada coisa pesada. Hoje estão fazendo isso também. Tem gente que adoraria me ver desempregado, preso ou talvez até morto. E eu não estou brincando, gente. Só Deus sabe. Algumas pressões que a gente vive no ministério. E o quanto é duro você querer advertir pessoas. E não estou me colocando aqui como melhor do que ninguém, porque eu sou um pecador tão miserável quanto qualquer outro. Mas como é duro você querer entregar uma mensagem que está na palavra de Deus, que transformou a sua vida, e ver pessoas que dão as costas para isso. Não querem ouvir e querem apagar o que fala. Sempre foi assim. Mas sabe o que me conforta? Bem-aventurados sois, quando por amor do meu nome vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vocês.
Isso me conforta. Ezequiel 16, 49 e 50, esses versos apresentam os pecados que levaram Sodoma e Gomorra à destruição. Mas tem gente que só lê o verso 49. Há uma teologia seletiva hoje em dia nos arraiais cristãos, de só ler o que convém. O verso 49 apresenta os seguintes pecados: falta de hospitalidade. Os sodomitas queriam maltratar os forasteiros, que eram anjos. Não tinham amor, não tinham hospitalidade. Orgulho é citado no verso 49. Leia depois em casa. É citado no verso 49. Orgulho, soberba, desprezo para com os pobres. A Bíblia denuncia isso. Toda vez que a igreja não cuida das viúvas, dos órfãos, dos menos favorecidos, a igreja está pecando. É claro que sim. Está ali no verso 49. Mas aí param a leitura, porque o verso 50 diz, sabe o quê? Que eles também pecaram por abominação. A palavra abominação no hebraico é toevá. Essa mesma palavra é encontrada, não temos que fazer as intertextualidades, comparar texto com texto. Não foi assim que a nossa igreja nasceu, hermenêutica milerita. Então quando você vai a Levítico, por exemplo, 18, você vê ali Moisés usando várias vezes a palavra toevá. E algumas dessas ocorrências descrevem pecados de ordem sexual, desvios do plano de Deus. Não dá para mascarar as coisas. Sodoma era orgulhosa, arrogante, não hospitaleira, profana e também dada a orgias, ao pecado sexual de todas as espécies. Aquilo que no antediluvianos também praticavam. A história se repetiu. Em Judas versos 7 aparece o mesmo conceito, só que a palavra grega é ekporneu. Vamos ler esse verso? É um pouquinho antes de Apocalipse, né? Judas, verso 7, diz assim. Judas, verso 7. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de fogo eterno. O que vai acontecer com o mundo após o milênio. Práticas contrárias à natureza. Imoralidade, a palavra aqui é ekporneu. Vem de porneia. E é o radical de várias palavras, entre as quais pornografia. Práticas contrárias à vontade de Deus para a sexualidade humana. Está aqui. Vamos cancelar Judas. Vamos calar Judas, porque ele escreveu isso. Gente, Deus não denuncia o pecado porque Ele não quer que nós tenhamos prazer, porque não quer que nós nos alegremos. Pelo contrário, Deus criou o prazer. Deus quer que sejamos pessoas felizes, mas do jeito certo, que não machuca, que não degrada, que não, no fim das contas, traz tristeza. Agora, as pessoas são livres, obviamente. Se é uma coisa que Deus respeita, é a liberdade das pessoas, como respeitou também dos antediluvianos, como respeitou também dos que construíram a torre e dos de Sodoma e Gomorra. Mas, sinto muito, não há uma terceira via. Alguns talvez pensassem assim: por que Deus não deixa a terra então aqui no pecado? Eu gosto tanto de pecar, e traz os santos, né? Leva os remidos para outro planeta. Não tem como. O pecado é um câncer. O problema é ter-nos acostumado com o pecado e achar que ele é normal. Não há uma terceira via. Deus vai salvar ou destruir. Não combina com o caráter de um Deus puro, santo e bom manter um pedaço de câncer num canto do universo. Não dá. Câncer se extirpa. E Deus não quer extirpar nenhum ser humano, porque lá no Evangelho é dito: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E depois ele completa: apartai-vos de mim para o fogo, do qual não se volta, o fogo de consequências eternas, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno era só para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente muitos seres humanos, de forma
nem um pouco inteligente e sábia, estão dizendo com seus atos: eu quero queimar junto com o diabo. Que pena! Como desprezaremos tão grande salvação? O apóstolo Paulo clama. Tudo foi feito para nossa salvação. Tudo. Deus veio aqui, morreu na cruz, derramou seu sangue. O que mais pode ser feito? Deus nos ajude a aproveitar esse tempo de graça e a advertir os outros por amor, não por raiva, não por qualquer outro sentimento. Que Deus afaste de nosso coração qualquer outro sentimento que não seja o amor para com os perdidos. Cristo, eu não sei como é isso, mas Ellen White disse que quando Cristo advertia, e mesmo quando ele estava lá dizendo assim, raça de víboras, ele falava com lágrimas na voz. Eu não sei como é isso, mas eu fico imaginando Deus tendo que advertir pessoas que ele já conhecia até o pensamento. Raça de víboras, que tristeza ter que dizer isso. Que o nosso sentimento seja o mesmo, lágrimas na voz, para advertir um mundo que caminha para a destruição. Há evidência de Sodoma e Gomorra, da destruição delas? Sim. Eu entrevistei o doutor que dá nome ao Museu de Arqueologia do NASP, Dr. Paulo Borck, faz anos, ele já faleceu. E ele me falou das escavações que ele fez na região de Babedra, lá próximo ao Mar Morto. E ali encontraram a certa profundidade, numa vasta área, uma espessa camada de cinzas. E não há atividade vulcânica na região. E essas cinzas cobrem inclusive um cemitério. Não faz sentido se fosse tipo, né, naquele tempo uma nação invadia a outra e incendiava tudo. Incendiar um cemitério? Está todo mundo morto ali já. E outra, eles tinham um certo temor dos mortos. Mas aquela destruição alcançou tudo. As cidades, aquela planície e os cemitérios. Para os pesquisadores, e o Dr. Paulo Borck é um deles, é uma evidência tremenda de que realmente aconteceu uma catástrofe ali, envolvendo fogo e enxofre. E um dia isso acontecerá de novo, né? Porque Apocalipse, na terceira mensagem, fala de fogo e enxofre. Destruição final para uma recriação definitiva. O que eu percebi de paralelos entre esses 3 capítulos do Patriarcas e Profetas? Querem ver a listinha? Aquelas pessoas, daquelas 3 situações, transgrediam a lei de Deus, viviam a injustiça social, poligamia e desejos pecaminosos, depravados, desrespeito ao casamento bíblico, negação da existência de Deus, rebelião contra Deus, idolatria e orgulho, desvio dos ensinos bíblicos, riqueza e divertimentos, satisfação sensual, banquetes e bebedice, desprezo à revelação, apostasia e sensualismo. Me digam, em que mundo você pensa quando lê essa lista? Não é o nosso? A história se repete. Só que dessa vez, a intervenção de Deus vai ser definitiva. Não vai mais ser sobre uma população de uma época, sobre uma torre, ou sobre 2 cidades e as cidades ali circunvizinhas. Vai ser sobre todo o planeta. Uma intervenção definitiva. Apocalipse, finalizando aqui, eu também percebo contrastes nessas mensagens angélicas. De um lado, nós vemos a graça, o evangelho, a adoração a Deus e o sábado. Do outro lado, nós vemos fogo e enxofre, vinho da prostituição, que são doutrinas falsas, a adoração à besta e o domingo. Não tive tempo de explicar isso, né? Mas a marca da besta só pode ser uma marca que se opõe à marca de Deus. A marca de Deus é o sábado, você sabe disso. Ezequiel 20:20, Isaías 8:16 e Apocalipse 7:14. Se a marca de Deus é o santo sábado, o antisselo não pode ser um chip, não pode ser um código de barras, não pode ser uma vacina, não tem nada a ver essas coisas. Ele tem que ser uma coisa que se opõe à marca de Deus. Assim como o anticristo se opõe a Cristo, mas quer parecer com Cristo, o antisselo, ele se opõe ao selo verdadeiro, mas ele parece com ele. E a única coisa que parece com o sábado, mas que aponta para um poder humano usurpador, é o domingo. E é inegável, sabe por quê? Eu tenho lá em casa catecismos antigos que dizem exatamente isso. A igreja romana, pelo seu poder, mudou o dia de repouso.
Em situação complicada ficam os protestantes que seguem o mesmo costume, porque eles não têm base bíblica para dizer que o domingo é o dia do Senhor. E aí acabam tendo que se render a Roma, admitindo que seguem uma tradição humana. O que você quer? Graça ou fogo? A escolha é sua. Você quer o evangelho puro ou a prostituição doutrinária? Você quer adoração a Deus ou adoração à besta? Você prefere o dia verdadeiro de repouso para renovar suas energias, para ter esse contato com o Criador, ou o falso dia de repouso que aponta para um poder humano? A escolha é sua. Deus respeita a sua liberdade, mas eu oro a Deus para que você seja sábio, você seja sábia, e ao ouvir essa proclamação, se coloque do lado certo, o lado daqueles que vão um dia diante do trono de Deus, no mar de vidro, depor as coroas aos pés de Cristo, reconhecendo que tudo veio dele, que ele avisou porque ele ama. E não é verdade que quem avisa, amigo é? Não é? Eu vou compartilhar com vocês agora, vou ler com vocês o texto que fez com que eu tomasse a decisão pelo batismo. Sim, porque eu relutei 3 anos. Não é mérito nenhum, pelo contrário. Eu tinha influência na igreja anterior, muitos amigos, hábitos, e relutei, e Deus tocava o meu coração, e eu queria fugir dos apelos, até que eu cheguei a pensar assim, mas espera aí, se o sábado é o dia verdadeiro de guarda, eu vou falar com o bispo, se preciso eu dou um jeito de ir lá na Itália falar com o Papa. Eu era jovem, inocente, mas eu sempre amei a verdade, sempre. Desde os meus 15 anos, quando eu me converti como católico, eu doava meu tempo, a minha vida, à verdade que eu conhecia. Quando eu me tornei adventista, eu abracei com toda a convicção essa mensagem. E você pode fazer o que você quiser comigo, pode me prender, pode me cancelar, eu não vou parar de pregar. Eu era assim com 15 anos e eu quero ser até o fim. Eu vim para essa igreja não por vantagens, eu não era pastor, eu era um jovem. Me tornei pastor faz poucos anos. Tem gente que fala, você fala isso porque você é pastor. Eu sou pastor há o quê? 5 anos. Eu fui ordenado ao ministério há só 5 anos. Eu sou obreiro há 20 anos, mais ou menos. Não é por causa disso. Se um dia precisar sair daqui para outro lugar e perder o emprego, não tem problema nenhum. O que me importa é estar com Cristo e pregar aquilo que Ele me mostrou e compartilhar o que Ele me revelou. Eu pensava que eu podia pregar para o Papa, até que eu li Apocalipse 18:4. 18:4. Eu quero que você ouça com muita atenção esse texto. E se você é uma pessoa que está aqui, ou lá nas redes sociais, ou no canal da igreja agora acompanhando, e relutando para tomar a sua decisão, para se entregar definitivamente a Jesus, esse texto é para você. Porque ele diz assim, falando de Babilônia: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Esse texto me fez tomar a decisão definitiva pelo batismo. Há 30 anos. Deus tem povo dele em Babilônia. Você percebeu? Tem muita gente de Deus no catolicismo, como eu estava. Tem muita gente de Deus na igreja batista, tem muita gente de Deus na igreja presbiteriana, tem muita gente de Deus na igreja dos mormons e das testemunhas de Jeová. Estão em meio a uma confusão doutrinária. Alguns creem que os mortos estão já no céu, ou queimando no inferno desde já. Alguns guardam o domingo de todo o coração. Alguns creem que não há santuário celestial, e outras coisas mais, sim. Mas enquanto não tem a compreensão bíblica, são pessoas sinceras, são povo de Deus. E o que Deus diz para elas? Sai daí, sai de Babilônia. E quer saber, tem muita gente aqui dentro que ainda carrega o vinho adulterado, com crenças e práticas babilônicas. É para você também. Não basta sair fisicamente da Babilônia,
Você tem que despoluir sua mente de Babilônia também. Você tem que correr para Jerusalém. Você tem que abandonar a Babilônia e correr para o remanescente fiel do Apocalipse. Há 2 caminhos apenas, um largo e estreito. Há 2 povos apenas, os que estão em Babilônia e o remanescente final de Apocalipse 12. Tem muita gente boa lá ainda. Há muitas ovelhas que são de outros apriscos. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Mas quem vai levar a voz de Cristo até elas? Você e eu. Que Deus te ajude a deixar Babilônia e a vir para os pés de Cristo, para o caminho da verdade. É estreito, pedregoso, a porta também é estreita, mas é o caminho da verdade. E vale tudo para ter certeza de que você está nesse caminho. Desses que estão em pé, há alguém aqui que não foi batizado ainda na igreja adventista do 7º dia? Aqui nesta igreja, há alguém que não foi batizado na igreja adventista? Temos um jovem aqui. Eu quero chamar o Micael aqui também, meu filho está se preparando para o batismo. Quero convidar ele aqui à frente. Tem mais alguém além do jovem, do Micael? Lá atrás também tem uma irmã que está com a mão levantada. 30 anos atrás eu passei por isso e nunca me arrependi. Você aceita vir aqui à frente para uma oração especial? Quer vir aqui, jovem? Aqui pertinho? Pode ficar aqui embaixo, tem espaço. Não são muitos, então dá para manter aqui o distanciamento. Micael pode vir aqui junto, a gente já teve Covid junto. Eu queria abraçar todos vocês, mas eu vou respeitar. Temos aqui as 2 irmãs, temos aqui esses jovens. Há mais alguém que quer vir aqui à frente para uma oração? Eu só vou orar por você, não tem como batizar hoje. Acho que o tanque nem está cheio, né, pastor? Mas eu quero fazer uma oração especial por aqueles que ainda não passaram por essa experiência. E querem dizer, eu quero pertencer ao aprisco de Cristo. Eu quero estar pronto para anunciar essa mensagem maravilhosa ao mundo. E ver Jesus voltar em breve. Há mais alguém antes de eu fazer a oração? Se houver e você for para casa, você pode ficar pensando, por que eu não fui lá para aquela oração? Alguns apelos eu acabei não indo, depois eu me arrependi. Naquele dia eu fui. Uma bênção. Foi muito bom. Posso orar por você, por todos nós? Eu vou esperar ainda mais uns instantes. Tem mais alguém vindo? Eu sabia que tinha mais alguém precisando dessa oração. Não tenha medo. Não vai doer. Vai ser libertador. Louvado seja Deus por sua decisão. Alguém precisando ser rebatizado, andou longe dos caminhos de Deus e quer renovar a sua vida? Pastor Pérez está aqui. Ele é o pastor dessa igreja. Ele ama essas ovelhas. Eu vou para Tatuí de volta, mas ele vai ficar aqui com vocês e com certeza vai dar toda a assistência. Alguém precisa ser rebatizado para uma nova vida? Amém. Louvado seja Deus. Eu sabia que tinha mais pessoas. Esse é o momento em que o grande conflito se faz mais intenso. Sabiam disso? É o momento em que há anjos de Deus e anjos do mal tentando disputar cada alma, cada vida. E cada um que toma a decisão é uma derrota para o reino das trevas. Louvado seja Deus por sua decisão também. Eu quero orar, mas eu quero ainda conceder essa oportunidade para você. Porque eu tive isso. E também quero que outros tenham. Mais alguém? Podemos orar, Micael? Bem-vinda, jovem. Seja bem-vinda. Essa é a família de Deus. Não saiu nunca mais, tá? Combinado? Permaneçam. Nós seremos vitoriosos pelo sangue de Cristo. Vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Teu Santo Espírito não cessa de nos convidar, de tocar nosso coração, de impressionar a nossa mente. Obrigado, Pai, porque nesta manhã nós entendemos mais uma vez
que a mensagem apocalíptica é de salvação. Ali tu não douras a pílula mostrando uma realidade que não existe. Haverá momentos difíceis neste mundo, haverá perseguição, opressão, mas tu já mostraste o fim da história e ele é glorioso. Os vencedores andarão contigo para sempre. E nós queremos ser, Pai, parte desse povo que te aguarda e que vai vencer pelo sangue de Cristo. Eu te peço agora uma bênção toda especial sobre essas pessoas que vieram aqui à frente. Tu conheces a realidade de cada uma delas. Tu sabes as lutas que enfrentam e por que vieram aqui neste momento. Confirma, Pai, a decisão delas de ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que isso aconteça logo, em breve, para que elas também se unam ao exército que está proclamando a breve volta de Jesus. Abençoa, Senhor, o pastor Péricles à frente deste rebanho. Que ele seja um instrumento poderoso em tuas mãos, e os anciãos e os líderes e todos os que estão aqui trabalhando pela causa de Deus. Enche-os do teu espírito. Te peço uma bênção por minha família também, aqui representada pelo meu filho, que em breve também eu possa ter a alegria de batizá-lo, para que ele seja também um instrumento de salvação e estejamos todos juntos para sempre no céu. Oro pelos amigos e amigas que nos acompanharam pela internet, que as tuas bênçãos os alcancem também e que a decisão que eles tomaram seja confirmada, Senhor, pelo teu Espírito. Dá-nos a tua paz. Um bom restante de sábado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.